Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Acho que foi na sexta-feira, no dia do ensaio. A Júlia me mandou uma mensagem perguntando mais ou menos o que eu iria estar ministrando, para que a pastora Paula, ou ela, não sei, no caso, ministrasse em cima ou achasse ou encaixasse algum louvor. Cara, eu confesso que durante a semana, quando eu vou ministrar assim, cara, vem muita coisa na minha cabeça. Vem algumas pregações que eu já tenho em mente. Cara, e o Senhor vem falando, e eu sempre sento para anotar o que o Senhor quer que eu passe no último minuto. Eu tenho todas as coisas na minha cabeça, eu sento no último minuto para encaixar aquilo que o Senhor quer que eu entregue. E eu falei para ela, pastora, pode ser que eu ministre sobre isso, sobre isso, sobre isso, isso. Talvez tudo junto, talvez tudo separado. Na verdade, eu não tenho. Tenho tanta coisa. E eu falei para ela ali, o segundo hino que você cantou, o segundo louvor, é exatamente a pregação. Cara, eu fico, assim, admirado com o nosso Senhor, com o meu Pai. O quanto Ele, nos detalhes, porque eu sempre peço ao Senhor, me confirme realmente se é o que o Senhor quer passar para a sua igreja, para os seus filhos, porque eu não quero que seja a minha vontade. Às vezes a gente quer ministrar algo. E eu falei, cara, é exatamente, falei para ela, pastor, é exatamente esse segundo hino que você cantou, esse segundo louvor. Romanos, capítulo de número 8, vamos ler o versículo 38 e 39. Glória a Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os seus olhos. Deus, eu quero te louvar e te engrandecer por esse momento. Que possamos continuar ouvindo a tua voz. Use de minha vida como teu instrumento. Que possamos, Pai, receber a tua palavra como as boas novas do Senhor. Que possamos sair diferente da maneira que entramos na tua casa, Pai. E em nome de Jesus. Amém e amém. Cara, essa semana eu parei para pensar. Falei, que ano maluco eu tive. Não é o meu. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Eu desligo meu celular, desligo a internet, desligo tudo, porque eu sei que ele é loucão, ele toca. Então, por favor, desligue a sua internet, desligue. Desligue, ninguém vai te preocupar agora. Se alguém morrer na sua família, vão vir atrás de você aqui. Amém? E eu parei a pensar, falei, cara, que ano maluco que eu tive. Cara, comecei bem o ano, né, as coisas foram gradativamente piorando para mim, fiquei doente, fui parar no hospital, tive mais uma vez uma quase morte, né, pela terceira vez. Saí do hospital, consegui me recuperar, né, mais ou menos ainda com algumas sequelas. Consegui montar minha empresa novamente, Deus abençoando. Cara, estamos lá na luta todos os dias. Falei, cara, que ano maluco. Que ano de uma pessoa que entrou bem o ano, quase morreu na metade do ano, né? Tá finalizando o ano agora com uma empresa. Falei, cara, quantas coisas a gente passa em um ano? Quantas coisas podem acontecer nas nossas vidas em um ano? Elas sendo ruins, elas sendo boas. E eu fiz essa reflexão. Eu sei que não é dia 31 ainda, né? Que geralmente é o dia que as pessoas fazem a reflexão do ano. Falei, mas que ano doido que eu tive. Da maneira que eu comecei e da maneira que eu estou agora. E em nenhum momento eu estive sozinho nesses momentos. O Senhor, Ele nunca desconectou da minha vida. Tanto no início do ano, quando eu me achava bem, tanto no meio do ano, quando eu estava doente, e muito menos agora, com a minha empresa, quem é empresário, quem é microempreendedor, sabe a dificuldade que é. Então, em nenhum momento o Senhor, Ele desconectou de mim.
mas por vários momentos eu me vi sozinho. E aí é o problema. Quando nós nos vemos sozinhos. Não é de relação com pessoas, não é não ter a minha esposa próximo, não é ter os meus irmãos da igreja próximo. É nós nos sentirmos sozinhos. Deus está próximo de nós, mas nós começamos a nos esconder de Deus por causa das circunstâncias. Seja ela uma enfermidade, seja ela emocional, seja ela algum problema dentro de casa, seja ela dentro do trabalho, de repente o gigante ou a dificuldade que está sobre sua vida traz esse pensamento sobre você. Fala, cara, eu tenho Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu busco aquilo, cara, mas as coisas não fluem, não acontecem na minha vida. Aí isso gera dúvida. O Senhor, em nenhum momento, ele desconectou de mim, tanto no momento bom no início do ano, tanto na minha enfermidade, e muito menos agora que eu estou de pé novamente. O Senhor, ele não desconecta das nossas vidas. Mas nós olhamos para dentro e falamos, cara, cadê Deus? E aí gera um problema espiritual. Aí abre uma brecha no mundo espiritual, porque você coloca em dúvida Deus na sua vida. E é aí aonde o inimigo entra nas nossas vidas. É aí onde ele consegue achar uma brecha para trabalhar nos nossos pensamentos. Acabamos de ler Romanos 8, 38 e 39. Cara, nada vai nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Nós nos distanciamos do amor do Senhor. Cara, Deus está lá. Tô aqui. Ô fulano, Beltrano, ô meu irmão, tô aqui. O Senhor gritando, Jesus a todo tempo gritando. Mas nós vamos de cabeça baixa, nos distanciando do Senhor. Devido às dificuldades, devido muitas vezes também ao pecado, às coisas erradas que nós fazemos no dia a dia, nós não conseguimos mais olhar para dentro e ver que Jesus habita em nós, que Jesus está conosco. Cara, nada vai te separar do amor do Senhor, a não ser você mesmo. E o Senhor me levou sobre a vida de alguns personagens bíblicos que teve algumas coisas que desconectaram, eles se desconectaram do Senhor. Eles deixaram de ver que Deus agia sobre a vida deles. Algumas coisas aconteceram sobre a vida desses personagens que afastaram eles da presença do Senhor. Não foi a presença do Senhor que se afastou deles. Cara, o maior exemplo é no início da criação, quando Adão come do fruto junto com Eva. A palavra fala que todo final de tarde o Senhor descia e trocava uma ideia com Adão. E quando Adão come do fruto, e o Senhor novamente desce pelo final do dia para trocar ideia com Adão, não acha Adão. Adão se esconde do Senhor. Perceba que o Senhor estava nele, a presença ainda estava querendo Adão, mas Adão estava se escondendo do Senhor. E não é diferente assim na minha e na sua vida. Muitas vezes a circunstância nos afasta do amor do Senhor. A dificuldade, o pecado nos afasta do amor do Senhor. Cara, Deus está falando para você nessa manhã, ei, eu ainda te amo, eu ainda te quero, mas o porquê você se distancia de mim? O que tem feito você parar? Qual que é a luta? Qual que é a dificuldade? Cara, muitas vezes, a gente parece que aquele com o cavalo, que coloca a viseira na lateral, né, só para olhar para frente, mas não para o alvo, não é para o alvo. E a gente se vai andando de cabeça baixa, cara, e o Senhor gritando, tentando pegar na tua mão, tentando chegar perto de você. Cara, você vai ter que pagar aquela conta. Ai, no meu laço da escola, ai, no meu trabalho perseguição. Ai, as coisas não acontecem. Ai, é isso, é aquilo. Senhor, para, tô aqui. Cara, essa semana eu falei algo pro Senhor, eu falei, cara, pai, eu sei fazer a pizza. Eu confio naquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Cara, eu dou o meu melhor, eu compro o melhor, Senhor. Cara, mas eu não sei mais o que fazer. Agora é com o Senhor, eu já fiz a minha parte. Eu vou trabalhar, eu me disponibilizo para trabalhar. Cara, eu vou lá, eu dou o meu melhor, mas eu preciso das mãos do Senhor. Eu preciso de um milagre do Senhor. Até aqui eu fiz tudo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Mas aqui para frente eu preciso de um sobrenatural. Não é diferente nas nossas vidas. Nada pode te separar do amor do Senhor, a não ser você mesmo.
E o Senhor me falou acerca de Davi. 2 Samuel, acho que é 11:11. Vamos ler. Ou é 1:11. Deixa eu ver se é 1:11. Não é. Desculpe, sempre acontece isso com ele. 2 Samuel 11:1. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os amonitas, e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Tem uma outra versão que vai falar que os reis, pela primavera, os reis saíam para guerrear, só que Davi ficou no palácio. O que distraiu Davi no palácio? Nós temos que entender que a nossa vida cristã, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos coloca de pé como filhos dele, a nossa vida não é mais aquela vida de bonança lá fora. Nós somos chamados para guerrear todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós vamos ter um gigante para derrubar. Todos os dias nós vamos ter uma muralha para derrubar. Todos os dias nós vamos ter que levantar e ir para a batalha. É todos os dias. A vida do crente é todos os dias uma batalha. Seja uma batalha psicológica, seja uma batalha interna, seja uma batalha para restaurar seu casamento, seja uma batalha para trazer seu filho para a casa do Senhor, seja qualquer batalha, mas todos os dias que levantamos, nós temos que estar aptos a guerrear. Só que chega um momento que Davi fala, a galera já foi, eu vou ficar aqui no palácio. Por que eu vou guerrear? E todos sabem o que aconteceu quando Davi ficou no palácio. E ele cai. Ele vai passear no terraço e ele acaba caindo, vendo Betseba. Oh, glória. E ele cai. Sabe por que nós caímos? Porque a distração tirou aquilo que o Senhor colocou em nós. O Senhor colocou em nós um espírito de guerreiro, um espírito de lutar, um espírito de conquistar, mas não há conquista sem batalha, não há conquista sem guerra. E quando você fica no palácio, quando você fica sentado, quando você fica na sua casa, cara, as batalhas estão lá comendo solto, e você acha que está feliz, que está tranquilo, e não está. O diabo está preparando a sua cama para você deitar. Davi era para ir à batalha. Davi era para estar na batalha. Tem lugares que o Senhor está te chamando para você ir, mas tem lugares que é para você deixar de ir. Você é um guerreiro. Pega isso daí, igreja. Tem lugares que é para você ir, mas tem lugares que é para você deixar de ir. Senão você perde batalhas. Tem pessoas que é para você parar de deixar de ouvir. E há pessoas que é para você começar a ouvir. A todo tempo o Senhor te chama para guerrear. Por sua casa, por sua família, por seu emprego, por você. Em nenhum momento o Senhor deixou de amar Davi, mas Davi se colocou numa posição, cara, não preciso mais guerrear. Está suave a minha vida. E aí é onde o diabo trabalha e ele milita sobre a sua vida. E aí é onde ele começa a trabalhar sobre a sua vida e você acha que não tem mais o amor do Senhor sobre a sua vida e você começa a se separar do amor do Senhor. Cara, não há vitória sem batalha. Não há conquista sem guerra. Não há paz sem guerra. Então chega de ficar no palácio. O Senhor te colocou de pé, o Senhor te deu força física, força mental, força psicológica para ir para a guerra. Não é para ficar no palácio. Amém? Glória a Deus.
E uma das coisas, uma das dúvidas a qual o inimigo coloca sobre os nossos pensamentos é por que que eu continuo? Por que que você continua? A gente começa a pensar, por que que eu vou na igreja? Por que que eu vou sair do palácio para guerrear? Sabe os porquês da vida? Por que mais um culto? Nossa, essa semana, que nessa semana que passou, tivemos culto segunda, tivemos a aula terça, tivemos culto quarta, tivemos culto quinta, temos culto hoje. Nossa, por que que eu vou uma semana cheia? O que que eu vou fazer na igreja todos esses dias? Eu vou ficar aqui em casa. Vou ficar aqui no meu palácio, aqui tranquilo. O porquê, os porquês da vida. Eu falo o porquê que eu continuo lutando. O porquê o pastor Maico continua lutando. Porque eu sei de onde que ele me tirou. Eu sei de onde ele me levantou. Eu sei o que eu passava quando eu vivia lá fora. Então por isso que eu continuo lutando. Ah, pastor, mas você é o super pastor? Não. Tem momentos de fraqueza, tem momentos que os porquês batem a porta. Muitas vezes os porquês batem a porta dos meus pensamentos. Nossa, mais um culto. Nossa, mais um retiro. Mais um isso, mais um aquilo, mais um aquilo. Cara, bate na minha cabeça. Oi? Pode falar? Mas se eu não levantar, não sair do meu palácio e ir lutar, cara, eu paro. E quando eu paro e eu deixo os porquês entrar nos meus pensamentos, eu me separo do amor do Senhor. Deus está desesperado para me colocar de pé. Mas tamanha é a distância, ele não consegue mais. Eu costumo dizer que Jesus levantou Pedro quando ele começa a caminhar sobre as águas e ele afunda, e Jesus pega ele pela mão e coloca ele novamente de pé. Você parou para pensar a força que Jesus fez para tirar Pedro da água? Porque ficar de pé sobre a água já é sobrenatural. O cara não teve força nenhuma para pegar Pedro e para colocar Pedro novamente de pé sobre as águas. Mas isso só aconteceu porque Pedro estava próximo de Jesus. Mesmo afundando, ele continuou caminhando. Mesmo na sua dificuldade, continue caminhando. Mesmo diante dos seus gigantes, diante das suas muralhas, continue caminhando, porque nada pode te separar do amor do Senhor. E quando você gritar, Senhor, me socorre, você vai estar tão próximo dele que ele vai te socorrer, ele vai te pegar e ele vai te colocar de pé novamente. Mas não pare de caminhar. Não deixe o diabo trabalhar nos seus pensamentos, os porquês. Cara, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que que não com fulano? Nossa, o cara não serve a Deus, aquela mulher não serve a Deus. Cara, tá tudo tranquilo na vida dela. Não tá tudo tranquilo. Quero dizer para você nessa manhã, igreja, que nós somos privilegiados de já estarmos aqui. Somos privilegiados do Senhor nos levantar como guerreiros dele. Já somos. Nós já recebemos o prêmio. Enquanto isso, eles lá fora estão correndo atrás de outras coisas. A qual a traça come, a qual o ferrugem come, a qual o ladrão rouba. Nós não. Então deixe de lado os porquês da vida. Não permita que o seu pensamento abra uma brecha para que o diabo venha trabalhar. E o que tem te distraído? O que distraiu Davi foi querer ficar em casa assistindo Netflix. Enquanto Deus tinha levantado ele para guerrear. E foi assim que Deus fez a mim e a você. Somos feitos para guerrear. Guerrear por um reino. Guerrear por um rei. Guerrear por nós. Mas a todo tempo conectado com o amor dele. A todo tempo conectado e recebendo a força do Senhor. Aleluia. A outra coisa a qual o inimigo sempre coloca também nos nossos pensamentos é: será que Deus me ouve? Tem vários salmos que falam que Deus ouve as nossas orações. Eu separei um, Salmo 116, depois você lê.
Mas eu quero ler Filipenses 4:6. Às vezes a gente acha, Deus não me ouve, eu não preciso orar mais. Cara, nossa, por que eu tenho que orar de manhã? Por que eu tenho que orar à tarde? Por que eu tenho que orar à noite? Por que eu tenho que orar na madrugada? Por que isso? Por quê? Porque já que Deus não me ouve, Deus não responde. Cara, já orei, Deus não me responde. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então Deus está falando para mim e para você, cara, eu quero ouvir da sua boca. Eu quero ouvir o que você tem passado. É algo que você quer me pedir? É algo que você quer me agradecer? É uma direção? Eu quero ouvir. Deus está falando, eu quero ouvir através da sua oração. Mas é louco que aqui não está falando, mas eu quero ouvir, mas ao mesmo tempo eu vou responder. Quando você dobrar o joelho pela manhã, no final da tarde eu já vou te responder. A palavra está falando, eu quero ouvir de você. Eu já falei aqui algumas vezes, teve um dia que eu orei, eu estava desempregado e eu dobrei meu joelho e falei, pai, eu quero um serviço voltado na minha área, que é na cozinha, mas eu quero um serviço diferente, algo que eu nunca tenha feito na minha vida, mas na área da cozinha. E eu quero perto de casa, não quero pagar caminhada de bike, não quero pegar busão, eu quero perto de casa. E eu era muito chucro, assim, nas questões do celular, enviar e-mail. Eu era um cara que eu nunca tinha enviado e-mail na minha vida. Tava nem aí para e-mail. Só fazia e-mail porque tinha que ter para baixar os aplicativos no celular. E eu orei à tarde. Quando foi à noite, eu recebi um e-mail. Vou abrir o e-mail aqui. Recebi um e-mail à noite. E era de uma empresa, de uma estirraria. Cara, foi exatamente o que eu tinha orado a Deus. Na minha área, mas algo que eu nunca tinha feito. E assim, eu subi o morro, já estava no meu trabalho. Deus me respondeu de imediato. Mas tem oração, querido, que Deus me respondeu até hoje. Tem coisa que eu tenho orado ao Senhor que já tem 5 anos, 6 anos, 7 anos. E o Senhor não tem me respondido. Mas eu continuo orando. Eu continuo batendo na porta do céu. Eu continuo falando com o Senhor. Sabe por quê? O Senhor nos fez guerreiro, mas também Ele nos fez seres para relacionarmos com Ele. O Senhor não nos criou e falou, vai lá viver a sua vida de qualquer maneira. Vai lá andar do jeito que você quiser. Não, eu quero trocar uma ideia com você, eu quero te ouvir. Sabe o que é louco? Muitas pessoas vão em psicólogo e psiquiatra para falar. Para uma pessoa que não vai resolver o teu problema. Paga caro para sentar, para falar, para contar das mazelas, para contar dos problemas, para contar das dificuldades. E o Senhor falou, ei, eu quero ouvir da tua voz. Ore a mim, conte as suas súplicas, conte os seus problemas, conte aquilo que tem te afligido, qual é a sua dificuldade, porque eu estou aqui para te ouvir. O Senhor, o Deus que criou tudo, quer ouvir a tua voz. E nós pagamos muitas vezes para homens querer tratar isso. Desconectados, não conseguimos enxergar um Deus. Não conseguimos enxergar o Criador. Vamos buscar solução em remédio, em homens. Gente, não seja alienado, tá? Em nome de Jesus. Tem coisas, Deus capacitou o ser humano para ter esse tipo de profissão. Para ter também, ser médico e inventar o remédio. Não é para, vou chegar em casa e jogar fora. De repente você toma alguma coisa, chegar em casa e tomar fora. Depois chega e tá espumando a boca e bem louco para a igreja aqui. Não é isso. Não é isso. Mas o Senhor está para te auxiliar também. O Senhor está aqui para te ouvir também. E de repente aquela carga de remédio vai diminuindo. Cara, teve testemunhos na nossa igreja. Pessoas que tomavam remédio antidepressivo. E tamanho ficou
Aí ela próxima do Senhor, que chegou uma hora que ela falou, cara, não preciso mais tomar. Eu tenho um Deus que me curou. Eu tenho um Senhor que me colocou de pé. E teve testemunhos vários aqui na nossa igreja. E eu também estava tomando algumas coisinhas uns tempo atrás. Né? Mas Deus falou, cara, você tá numa gaiola. Sai da gaiola. Falou para mim numa conversa. Com a minha apóstola, minha pastora, ela falou, sai da gaiola. Para de ficar em casa, para de ter pensamentos contrários sobre a sua vida. Você estava no estado inicial de uma deprê. Falei, cara, eu tenho um Deus que me colocou de pé. Eu tenho um Deus que me levou a ver coisas no hospital, que me ensinou coisas lá no hospital, mas Ele me tirou de lá e novamente Ele me coloca de pé. Então é com Ele que eu vou me apoiar nele. E quando nós colocamos essas questões novamente, será que Deus me ouve? Será que Ele vai fazer? É onde o diabo entra no seu pensamento. É onde você consegue ou começa a se separar do amor do Senhor. Você não consegue enxergar. Eu estava em casa outro dia e eu olhei para a minha despensa. Olhei e falei, cara, que bênção, velho. Tá cheia a minha despensa. Vai falar, nossa, mas você é microempreendedor. Cara, eu tenho muitas dificuldades. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que Deus já está fazendo sobre as nossas vidas. Olhei para os meus filhos, eu e a filha milhão, assim, ó. Em casa tem hora, o Douglas tem um filho pequeno, quem tem filho pequeno e quem vai ter, glória a Deus, vai saber disso. Né? A Liz. Meu, tem hora que parece que eles estão no globo da morte, assim, ó. Dentro de casa, minha filha fala para ela, parece um anão, tem hora que ela corre para lá, e o cachorro fica atrás dela. Geralmente é quando você quer tirar um cochilo à tarde no domingo. E ela, milhão. Eu falei, meu, essa menina, o que você comeu, Juliana? Na gravidez, pólvora? Não é possível. Ele vai dormir, não vai. Então isso já é bênção, é saúde. Os nossos filhos sem saúde, eles pensam na sua casa, tem o que comer. Eu falei para a evangelista Marcela outro dia que uma moça, ela morava numa aldeia lá na Índia, não sei se é na Índia, na África, não sei. E ela saiu da aldeia para estudar, e ela se formou, ela se tornou uma pessoa de status lá na região dela. E eles fizeram um experimento, não sei se alguém já viu esse vídeo na internet. Ela pegou e colocou um banheiro no meio da aldeia. De madrugada foram lá, montaram um banheiro com box de vidro, colocou um banheiro. E eu acho que tinha 100 pessoas, 80 pessoas mais ou menos da aldeia dela. E a galera levantou de manhã, apóstolo, não sabia o que era. Ela olhou assim, um box, no meio do nada. Aí um cara foi lá com muito cuidado, ele abriu o box, daí ele nunca tinha visto um registro. Aí ele abriu, a hora que ele abriu o registro, caiu água, ele se assustou. Ele falou, nossa, ele ficou admirado olhando. Mas sabe o que ele fez? Ele colocou a mão e bebeu a água. Porque ele não conhecia chuveiro. Ele não conhecia água encanada. E logo depois a câmera filma, parece uma fila de pessoas, não para tomar banho, mas para pegar água. Com vasilhas para recolher a água. E no final do vídeo fala, o vídeo acho que dura 4 minutos, 5 minutos, já fala assim, esse tempo de meio banho seu na sua casa, metade da minha aldeia encheu as vasilhas com água. Você já parou para pensar que o seu banho é uma bênção? Os 10 minutos que você entra no chuveiro, e eu tomei banho hoje de manhã, viu, Jô? Tenho tomado banho de manhã. Os 10 minutos que você fica no chuveiro já é bênção. Quando você abre o registro da sua casa e sai água do chuveiro da tua casa quente, é uma bênção para a sua vida. Só que nós não conseguimos enxergar. Sabe por que nós estamos preocupados com a oração que Deus não ouve e não responde? Nós estamos preocupados naquele carro zero que o Senhor não entregou. Nós estamos preocupados naquela casa luxuosa que o Senhor não entregou. Nós estamos preocupados
com os milhões que nós temos pedidos ao Senhor e Ele ainda não entregou, porque eu creio que Ele há de entregar, mas nós não conseguimos enxergar as orações, as pequenas que nós já fizemos. Senhor, visite os meus filhos. Senhor, abre as portas do meu filho. Senhor, coloca de pé. Senhor, renova o meu casamento. Nós não temos observado o que o Senhor já tem feito. Senhor, obrigado. Sabe quando você senta na mesa para comer? Está todo mundo reunido. Lá em casa é uma bagunça. Eu louvo a Deus, cara, por esses momentos. E a Ana Luísa, a Carol que provoca o João e está para baixo. E você, João, e ela que aguenta o João, tá sem a borrachinha no dente. Cara, daqui a pouco você vê a mesa, já vira aquela loucura. Cara, é família, mas nós não conseguimos observar. Sabe aquela oração que você fez de madrugada? Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado por os meus filhos estarem de pé. Obrigado pela minha casa, ter o que comer. Nós esquecemos essa oração, mas nós lembramos daquela. Senhor, cadê meu milhão? Então o Senhor tem nos ouvido. O Senhor tem nos respondido. Só que nós queremos a oração que infla nosso ego. E eu confesso, eu oro também. Senhor, joguei sabre agora na Mega Sena. Senhor, dá uma atacada. Preciso de uma atacada dessa que transforme não só a minha vida, mas da minha igreja. Eu quero transbordar, eu quero uma atacada para transbordar. 1.000, 2.000 não vai resolver. Essa semana foi 170 milhões. E eu fiz um esquema com Deus. Eu falei, Deus, eu quero 70%, 10%. Os outros 90% eu entrego. É 17 milhões, 10%, gente. Sabe, então o Senhor, Ele tem ouvido sim as nossas orações. Só que Ele quer ouvir mais. E nós temos colocado isso sobre os nossos pensamentos. Deus não tem me ouvido mais. E isso te separa do amor do Senhor. E quando você se separa do amor do Senhor, você se vê fraco. E é o fraco que o leão ao derredor vai para cima. O leão, quando ao derredor, ele não vai quando você está forte. Ele não vai quando você está com o seu grupo. Ele não vai quando você está com a sua família. Ele não vai quando você está próximo de Jesus. Ele não vai quando você está dentro da igreja. Ele não vai. Ele vai buscar o fraco. Ele vai buscar aquele que está doente. Então, tire esses pensamentos. Hoje é uma manhã para o Senhor renovar. Hoje é uma manhã para o Senhor estar falando ao teu coração. Ei, eu te amo, né? Eu ainda te amo. Eu continuo te amando. Eu continuo te querendo. Eu continuo te colocando de pé. Mas olhe para mim, me busque, chegue mais próximo. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a terceira tópico pode ser, terceira. É quando a gente olha para dentro e a gente se distancia do amor do Senhor. Quero que você entenda que quando você se distancia, cara, todos entendem que há um inimigo que não gosta da gente. Todos entendem isso, glória a Deus. É glória a Deus, porque se há um inimigo que não gosta de você, porque há um Deus que te ama. Porque se Deus não te amasse, cara, o outro cara ia te adorar. Ele ia te adorar, tipo, pôr do lado e vamos junto. Então há um inimigo que milita 24 horas contra a sua vida. Você está dormindo, Deus está guardando, Deus está te protegendo, mas Ele está lá, militando contra a sua vida. Ô, soneira, Thaís, toma café. Glória a Deus. E uma das coisas a qual Ele coloca também nos nossos pensamentos é, cara, eu não tenho valor nenhum. Por que eu continuo indo no culto? Eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho valor. Cara, eu vou para a igreja e ninguém fala comigo. Eu não sou chamado para fazer nada dentro da casa do Senhor.
Parece que eu não tenho valor nenhum, que ninguém me enxerga. O diabo, ele é craque de colocar você como inferior. Só que eu quero que você entenda alguma coisa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Sete, 23. 1 Coríntios 7, 23 diz assim: por preço fostes comprados, mas vós fastais escravos de homens. Tem uma outra versão que fala, por um alto preço vocês foram comprados. Cara, o que é comprado por alto preço se não tem valor? Quem que vai numa loja paga caríssimo em algo que não tem valor? Paulo está falando para nós, cara, você foi comprado por um alto preço, preço de cruz. Um alto preço não quer dizer que você tem valor. Você tem valor para o Senhor. Senão ele não iria, ele não te comprava. E o diabo fica minando na sua cabeça, você não vale nada, você não presta nada, você não faz nada, você não isso, aquilo, fica te inferiorizando. E nós pegamos aquilo e colocamos como regra de vida para nós. E isso nos afasta do amor do Senhor. Foi o que eu falei, nós já somos privilegiados de estarmos na casa do Senhor. Nós já somos privilegiados de podermos ouvir a voz do Senhor. Nós já somos privilegiados por tudo aquilo que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas. Você tem muito valor para o Senhor. Senão Ele não te comprava com a vida dele. Mas se você não entender isso, se você não olhar para dentro de você e falar, cara, eu tenho valor. Deus foi para a cruz pela minha vida e você se posicionar em cima disso, cara, a sua vida vira um inferno, literalmente. Sabe por que vira um inferno? Porque você se afasta do amor do Senhor. E Deus está falando, nada vai se afastar, a não ser você mesmo. E o nosso mês, ele fala de força. E ninguém consegue ter força longe da presença do Senhor. Ninguém consegue. Ninguém consegue fazer as coisas com clareza sem a presença do Senhor. Então, não se afaste do amor de Deus. Não permita que o inimigo coloque os porquês na sua mente. Não permita que o inimigo coloque na sua cabeça, meu Deus não tem ouvido as minhas orações. Olhe para sua casa, olhe para sua vida, olhe para você. Sabe aonde eu senti o maior amor do Senhor desses 45 anos que eu acabei de completar sobre a minha vida? Quando eu estava lá no hospital. Como assim, pastor? Você estava lá no hospital, pelado, de fralda, 12 quilos, 10 quilos mais magro, todo furado, zoado. Foi aonde eu senti tamanho era o amor do Senhor sobre a minha vida. Sabe por quê? Ele falou assim, eu te amo tanto, que eu vou dar um BOzinho na sua vida para trazer para te perto de novo. Sabe, eu vou colocar aí alguns gigantes, gigantes mesmo na sua vida, para ver se você abre os olhos e se chega perto de mim. E eu falo para você, pegue o meu exemplo, não queira estar num leito de hospital para Deus demonstrar o amor sobre a sua vida. Porque Ele já tem demonstrado o amor que Ele tem sobre a sua vida. Você tem um destino. Aleluia. Eu vou encerrar falando, quando Paulo ele está indo para Damasco, eu falei domingo passado, e ele tinha um destino. O Senhor falou para ele, Senhor não. Ele falou, vou para Damasco, tem uma galera lá que eu quero pegar aquela galera lá. Tem uns cristãos lá que não tá de acordo com o que eu sei do judaísmo. E eu vou lá prender aqueles caras lá, vou lá torturar, vou matar. E ele está indo para Damasco. Então ele tinha um destino, que era Damasco. E no meio dessa caminhada aí, o Senhor se revela a ele. E ele é jogado ao chão.
Uma voz fala, por que me persegues? Todos sabem que era Jesus. Só que Jesus não muda o destino de Paulo. Paulo continua indo para Damasco. O Senhor fala, vai lá, rua tal, endereço tal, vai ter uma pessoa assim, de nome Ananias, e ele vai orar para você. Deus não mudou o destino de Paulo, mas Deus alterou a visão de Paulo. Sabe que muitas vezes o nosso problema, nós temos já um destino. O Senhor já entregou algo para nós. Ó, você vai para lá, você vem para cá, para de ir para lá, para de falar com fulano. Mas nós ainda continuamos com a visão de Saulo. E em nome de Jesus, nessa manhã o Senhor vai alterar não só a sua visão, mas vai alterar muitas vezes a sua vida. Porque o que tem atrapalhado na sua vida é como você tem enxergado as coisas do Senhor. Oh, aleluia! O destino de Paulo continuou o mesmo, era Damasco. Só que agora com uma visão diferente. Não mais a visão de Saulo, mas agora a visão de Paulo. Não mais agora como um perseguidor, mas agora alguém que vai servir a Deus. Oh, aleluia! E esse é muitas vezes o nosso problema. Isso é o que nos afasta do amor do Senhor. Nós queremos colocar a nossa visão. A visão de Saulo atrapalha as nossas vidas. E o Senhor não tem isso para nós. Mas como ele fez com Saulo, ele deixou cego. E mais uma vez, pega essa igreja. Não queira passar por isso. Não queira passar por uma cama de hospital. Não queira passar por uma perca dentro da nossa casa. Para que o Senhor venha alterar a sua visão. E eu volto com Romanos 8. Nada pode te separar do amor dele, a não ser você mesmo. Fique de pé, igreja, que eu quero estar orando por vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. É muito sério isso, porque eu confesso como eu apanhei, cara. E o meu primeiro posicionamento foi uma conversa com o pastor Paulo ali. Falei, Paulo, preciso que você faça isso e isso para mim, cara. Estou apanhando. Preciso me posicionar, preciso me colocar naquilo que o Senhor me chamou. Então já resolvi com ele ali antes de subir aqui. Então são coisas na nossa vida que a visão de Saulo, cara, ela atrapalha demais as nossas vidas. Nós vamos querer perseguir algo que não é para perseguir, é para servir. Nós vamos querer executar ordens que não é para a gente executar. Porque a visão ainda continua de Saulo. E isso nos afasta do amor do Senhor. Aleluia. Deus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja, os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que visões possam ser alteradas, Pai. O Senhor já nos deu um destino, o Senhor já falou para nós. Cara, vai até o alvo. Siga em frente ao alvo. O Senhor já nos deu um destino. O Senhor já nos mostrou aonde o Senhor nos quer. O Senhor já nos mostrou aonde o Senhor quer que nós chegamos, Pai. Mas muitas vezes a nossa visão, a visão de Saulo nos atrapalha e nos afasta do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque a armadura do Senhor sobre a tua igreja, Senhor. Coloque o capacete, Pai, sobre as cabeças, sobre os pensamentos, para que não venha, Senhor, as dúvidas. Será que o Senhor me ouve? Por que eu não desisto? Oh, aleluia! E que o Senhor nessa manhã, Pai, possa alterar visões. Que possamos ter não mais a visão de Saulo, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, a visão de Paulo, Senhor. Como Ananias orou. E que loucura, o meu sobrenome é Ananias. Eu, como Ananias, eu quero orar sobre a vida de vocês, que as escamas caiam. E que as visões sejam alteradas para que a visão do Senhor venha prevalecer sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Amém e amém.